Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Nós estamos no capítulo 7 do nosso livro Gálatas para você, do Timothy Keller. E esse capítulo do livro estuda os capítulos 3 e 4 do livro de Gálatas na Bíblia. O capítulo 3, dos versículos 26 a 29 e o capítulo 4, dos versículos de 1 a 7. De tudo que Paulo disse até agora na carta aos Gálatas, essa parte é o clímax do Evangelho. A ideia de que nós somos filhos e filhas do próprio Deus é a mola propulsora da vida cristã. A nossa condição de filhos de Deus é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Deus enviou seu Filho a fim de nos redimir, e porque pertencemos a Cristo pela fé, somos herdeiros da promessa de Abraão. Em Gálatas 3:26 diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Acontece que essa condição de filhos não é um pressuposto universal. Existe a ideia de que todos os seres humanos são filhos de Deus pelo fato de todos nós termos sido criados por Ele. Nós costumamos dizer, Deus é Pai. Acontece que Paulo está se referindo a um tipo de relacionamento bem mais profundo aqui. Nós só somos filhos de Deus quando temos fé no Filho, ou seja, é através da nossa fé em Cristo Jesus que Deus nos adota. Abrindo um parênteses nessa parte, muitos se ofendem com o substantivo filho que Paulo usa para se referir a todos os cristãos, tanto homens quanto mulheres. Alguns acham que a redação correta deveria ser todos sois descendentes de Deus. No entanto, Timothy Keller explica que não devemos nos precipitar em corrigir a linguagem bíblica e perder a natureza revolucionária e radicalmente igualitária da afirmação de Paulo. Ele explica que na maioria das culturas da antiguidade, as mulheres não herdavam propriedades. O status de herdeiro legal era proibido para as mulheres. Quando o Evangelho diz que todos somos filhos de Deus em Cristo, isso significa que somos todos herdeiros. Deus é imparcial em suas metáforas que envolvem gêneros, tanto que ele se refere ao conjunto de cristãos como a noiva de Cristo. Então, os homens fazem parte da noiva de seu filho e as mulheres são seus filhos, ou seja, seus herdeiros. No capítulo 3, versículo 27, Paulo usa uma de suas metáforas prediletas. Ele afirma que os cristãos que manifestaram publicamente a sua fé em Cristo, mediante o batismo, se revestiram de Cristo. Timothy Keller explica que se revestir de Cristo implica em 4 fatos incríveis. Em primeiro lugar, se revestir de Cristo significa que toda a nossa identidade primordial está em Cristo. Quase todo tipo de roupa que a gente usa mostra para as pessoas o nosso gênero, a nossa classe social e a nossa etnia. Dizer que Cristo é a nossa roupa é dizer que a nossa identidade definitiva está em Cristo e em nada mais. Segundo, se revestir de Cristo significa estar sempre na presença dele. Assim como suas roupas têm maior proximidade com você, te protegendo e te acompanhando aonde você vai, se revestir de Cristo significa estar sempre na presença dele. Terceiro, se revestir de Cristo também significa imitá-lo, ou seja, todos os nossos atos e pensamentos devem acontecer como se estivéssemos na presença dele. Significa introduzir Jesus em todas as áreas da nossa vida e transformá-la segundo a sua vontade e espírito. E por último, se revestir de Cristo significa que assim como nossas roupas cobrem a nossa nudez, por causa da obra e salvação de Jesus, somos plenamente amados e aceitos por Deus. Então, para resumir, se revestir de Cristo é muito mais do que cumprir regras e regulamentos. É muito mais que simples obediência. É estar apaixonado por Ele e deixar o seu caráter permear tudo o que se pensa, diz e faz. Depois de termos lido o versículo 26 e 27, o versículo 28 vai falar da unidade entre os cristãos. Ele diz assim: já não há judeu nem grego, homem e mulher, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que não exista nenhuma distinção dentro da igreja. Não significa que os gregos devem esquecer a sua cultura e se tornarem idênticos aos judeus, por exemplo. Também não significa que não deve haver nenhuma distinção entre homem e mulher quanto ao modo de viver. O ensino de Paulo não tem a intenção de suprimir deveres e práticas distintos entre as culturas, mas o Evangelho significa que eu sou cristão antes de mais nada. Paulo cita 3 barreiras que costumam separar as pessoas. A primeira barreira é a barreira cultural. Quando Paulo diz não há judeu nem grego, isso significa que as divisões culturais não podem fazer parte da igreja. Devemos aceitar a cultura uns dos outros e não considerar uma cultura superior à outra. A segunda barreira é a barreira da classe social. Quando Paulo diz não há escravo nem livre, significa que as pessoas não podem se associar dentro da igreja de acordo com classes sociais. Não se deve fazer o pobre se sentir inferior, nem o rico ser rejeitado por ser rico. E a terceira barreira é a barreira de gênero. Paulo diz não há homem nem mulher. Na época de Paulo, essa deveria ser uma das barreiras mais fortes. As mulheres eram consideradas inferior em tudo em relação aos homens. E até hoje a aplicação desse princípio é bastante controversa. Mas Paulo era revolucionário. As mulheres devem ser vistas como pessoas tão dotadas e capazes quanto os homens.
Depois da leitura do versículo 28, surge uma dúvida. Qual o entendimento de Paulo sobre as implicações desse versículo para a sociedade como um todo? Quando ele diz assim, não há escravo nem livre, isso é um chamado à abolição da escravatura? Se a resposta for afirmativa, então por que em Efésios e Colossenses ele diz para os escravos serem diligentes no trabalho? Timothy Keller explica que essa tese de Paulo só vale para quem está em Cristo. As implicações disso para a sociedade em geral seriam resolvidas por si mesmas ao longo dos anos. Outro exemplo é a lei da primogenitura. O filho mais velho herdava todo o patrimônio da família. Paulo contraria essa ideia ao dizer que homens e mulheres são herdeiros idênticos de Deus. A preocupação direta de Paulo não era desautorizar a lei da primogenitura, mas aos poucos as famílias cristãs começaram a abandonar a prática da primogenitura. A longo prazo, a doutrina de Paulo causou efeito no modo como os cristãos viviam em sociedade. A liberdade do Evangelho precisa transformar a nossa atitude para com tudo na nossa vida. Mas a mudança social não é a preocupação de Paulo imediata nesse ensinamento. Na verdade, ele quer que o Evangelho derrube barreiras dentro da comunidade cristã. Sendo assim, as boas novas do Evangelho criam unidade. Todos os privilégios que temos no Evangelho estão acima de qualquer vantagem terrena. Como eu posso desprezar alguém que está revestido de Cristo? Ou por que sentir ciúmes de alguém quando eu também sou filha de Deus? E as más notícias do Evangelho também criam unidade. Ao sabermos que todas as bênçãos que recebemos são imerecidas, todo o nosso orgulho de raça, gênero e status acaba sendo afastado. Se nós sabemos que somos pecadores como qualquer outra pessoa, por que nos sentiríamos melhores que outros? E para concluir, o versículo 29 se volta para a história. Ao nos revestirmos de Cristo por meio da fé, somos todos descendência de Abraão. Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele tem cumprido em seu filho. E nós, na condição de filhos adotivos, desfrutaremos de tudo que ele prometeu. Por fim, vou deixar 3 reflexões. Como você se sente em relação ao fato de ser filho adotivo de Deus? Em que área da sua vida você mais precisa lutar para se lembrar de que está revestido de Cristo? Que barreiras dividem as pessoas na região em que você vive? Como elas vêm sendo derrubadas na sua igreja e o que você tem feito para colaborar com isso? Por hoje é só, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo, na segunda parte do capítulo 7. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte e até a próxima.